Olá, queridos. Hoje a gente vai mergulhar nos 5 eixos da metapsicologia freudiana. Mas calma, não é um bicho de 7 cabeças. Se você entender o que cada eixo responde, tudo vai começar a fazer sentido. Vamos juntos, sem pressa, mas com profundidade. Primeiro ponto. Por que Freud criou esses eixos? Simples. Ele entendia o psiquismo como um sistema complexo e por isso o descreveu em diferentes perspectivas. Ele definiu para isso 5 eixos: o econômico, o dinâmico, o topográfico, o genético e o estrutural. Vamos por partes. Primeiro eixo, o eixo econômico. Aqui a pergunta é: como a energia psíquica circula? Freud via o psiquismo como algo que se organiza em torno de uma energia, a libido. Essa energia não é metafórica, é concreta para Freud. Ela é investida em um objeto, que pode ser uma pessoa, uma ideia, uma situação, qualquer coisa. A isso ele deu o nome de catexia. E quando retiramos essa energia, chamamos de descatexia. Vamos ver um exemplo simples. Você está apaixonado. Investe libido na pessoa. Isso é catexia. Quando a paixão acaba, você precisa retirar essa energia. Se não consegue, pode entrar em melancolia. A lógica do eixo econômico é: a mente busca equilíbrio, mas a energia circula em excesso, em falta, em conflito. Segundo eixo, o eixo dinâmico. Aqui a pergunta é: o que acontece quando os desejos entram em conflito? Freud percebeu que o inconsciente é um campo de batalha. Pulsões querem se realizar, mas a moral, a realidade, o superego impõem limites. Aí surge o conflito psíquico. E para lidar com ele, o aparelho psíquico lança mão de mecanismos como o recalque. Os desejos são recalcados, eles não desaparecem. Eles voltam travestidos de sonhos, sintomas, lapsos, atos falhos, transferência, fobias. O inconsciente é tudo, menos passivo. Ele é ativo, trabalha o tempo todo. E esse eixo explica essa dinâmica. Combinados? Terceiro eixo agora, o eixo topográfico. A pergunta aqui é: onde está cada coisa na mente? Freud propõe uma topografia do aparelho psíquico. Temos 3 sistemas: o inconsciente, onde estão os desejos recalcados; o pré-consciente, onde estão os conteúdos acessíveis com algum esforço; e o consciente, que é o que você percebe aqui e agora. Combinados? Esse modelo explica por que às vezes a gente age sem entender o porquê. Porque a verdadeira motivação está fora do nosso campo consciente. Agora, o quarto eixo, o eixo genético. Aqui a pergunta é: como a mente se forma ao longo do tempo? Freud não acreditava que a gente nasce pronto. A mente se desenvolve por etapas. E aí ele propõe as fases do desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálica, latente e genital. Cada fase tem seus desafios, suas fontes de prazer e seus riscos. Fixar-se em uma fase ou regredir às vezes é uma resposta às frustrações da vida adulta. Por exemplo, um sujeito muito controlador pode ter uma fixação na fase anal. Esse eixo é fundamental para entender que o sujeito é histórico. Ele tem um passado que molda o seu presente.
ou seja, temos uma narrativa. Quinto e último eixo é o eixo estrutural. A pergunta é: quem governa o aparelho psíquico? Aqui entram as três instâncias psíquicas: o id, que quer prazer imediato, o ego, que tenta mediar as exigências do id, do superego e da realidade, né? E o superego, que é a instância moral herdeira das proibições parentais. E essas instâncias, elas não são lugares, elas são funções. O ego está o tempo todo tentando equilibrar o que deseja, o que é certo e o que é possível. Agora, fechando. Cada eixo responde a uma pergunta, e juntos eles mostram a riqueza do pensamento freudiano. O econômico, como a energia circula. O dinâmico, como os desejos se confrontam. O topográfico, onde está cada coisa. O genético, como a mente se forma. O estrutural, quem governa a mente. Essa é a base da metapsicologia freudiana e é com ela que a gente trabalha ao longo de todo o curso, de toda a formação na IBP. Freud não era um simplório, ele era um cientista da alma humana. E cabe a nós, psicanalistas, não tratá-lo como um folclore. Nos vemos na próxima aula. E se você puder, assista esse roteiro mais de uma vez. Ele é a espinha dorsal de muita coisa que ainda vem por aí. E aproveita, se essa aula te ajudou a clarear a visão sobre a metapsicologia freudiana, curta, comenta e compartilha com quem também está nessa formação. Isso ajuda aqui, gente, o canal a crescer e a psicanálise a ser levada a sério. E deixa aqui nos comentários, eu gosto de bater papo com você. Qual eixo você achou mais difícil ou mais interessante que eu te respondo? E se quiser mais conteúdos assim, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!